Olá, povo de Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos. Sou o pastor Edmilson, falo aqui da Igreja Internacional da Graça de Deus em Jordanesa. E estou aqui para trazer uma palavra de Deus que vai te abençoar, amém? Nesses dias atuais nós estamos fazendo cursos presenciais, então nós vamos falar aqui através das redes sociais, do YouTube, e assim Deus vai nos abençoando. Hoje é um dia em que nós oramos pela família, oramos pela vida sentimental, oramos pelo teu lar, amém? Se você está vivendo uma luta, atravessando talvez um problema, enfrentando um problema sério, no teu lar, com a família, seja de enfermidades, seja problemas espirituais, Deus tem uma palavra para te abençoar e você deve ouvir e guardar essa palavra no teu coração e praticá-la, para que assim a tua família venha a ser alcançada pelo poder de Deus e transformada, amém? Você prepara aí um copo com água, o meu já está aqui. Depois da palavra nós vamos fazer uma oração, amém? Eu vou fazer uma oração abençoando a sua casa, o seu lar, a sua família, e você vai participar dessa água consagrada também. E eu tenho certeza que Deus tem bênçãos para você nesse dia, amém, povo de Deus? Preparou a água aí? Pegue, você pode pausar o vídeo para ir lá buscar, se você não preparou, e pega também a Bíblia Sagrada para você acompanhar. É importante que você acompanhe, lendo ali, não fica só ouvindo. Tenha o hábito de ler também na sua Bíblia, que é importante, tá bom? Em nome de Jesus. Pegou então a Bíblia, vai lá em Josué capítulo 1, versículo 7. Josué capítulo 1, versículo 7. Vamos ler o versículo 7 e o 8, tá bom? Aqui Deus vai instruir Josué, depois de Moisés ter morrido, vai instruir Josué a andar na presença de Deus, para poder levar o povo, conduzir o povo até a terra prometida. E hoje isso acontece conosco, acontece comigo, com você. Deus vai te instruir, Deus vai te orientar na palavra, para que você coloque a sua família inteira na presença dele, para que a sua família possa caminhar de acordo com a palavra de Deus, e isso através da sua oração também, do seu clamor. Por isso que a Bíblia Sagrada diz que muito poderosa é a oração feita por um justo. Quem é o justo? Que a Bíblia diz, é aquele que ouve e pratica a palavra de Deus. Então diz assim, olha só, Josué capítulo 1, versículo 7. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Qual era a lei que o servo Moisés ordenou a Josué e todo o povo? A lei de Deus. Você tem que se esforçar, meu irmão, para andar em concordância com a palavra. A Bíblia diz que largo é o caminho que nos leva à perdição eterna, e estreito é o caminho que nos conduz, que nos leva para a salvação, para a presença eterna, a presença de Deus por toda a eternidade. Então se esforça mesmo. Tem pessoa que diz, poxa, mas é complicado, Meu irmão, a Bíblia diz que o caminho que nos leva à salvação, ele é estreito, ele é pequeno mesmo. Largo é o outro caminho, o que leva a pessoa para a perdição eterna. Então, toda palavra que Deus fala no seu coração, que você lendo a Bíblia, ouvindo uma pregação, você entendeu, se esforça. Você se esforce para cumprir aquela palavra, obedecer aquela palavra, ela vai dar frutos, ela vai frutificar na sua vida. E Deus dá essa orientação para o Josué, se esforça, viu? Tendo cuidado, de praticar toda a lei que o meu servo Moisés ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas para onde quer que andares. Não te desvie, meu irmão. Tem pessoa que se desvia. Há uma facilidade grande, eu observo isso, eu já tenho observado, para que as pessoas façam as coisas fáceis, as coisas que são agradáveis, para a pessoa fazer, mas aquilo que Deus orienta através da palavra, a pessoa não quer obedecer. Ou seja, ela se desvia para a direita, se desvia para a esquerda, ela faz o que orientaram ela, mas eu não vou fazer o que a Bíblia diz porque uma pessoa pediu que eu fizesse de tal maneira. É triste quando nós vemos isso, mas existe, e as pessoas fazem isso. Não seja você também essa pessoa que se desvia para a esquerda ou para a direita. Seja prudente, meu irmão, no seu caminhar aqui na terra. Você não vai encontrar outro caminho para a salvação que não seja Jesus. Você não vai encontrar outra solução, outro caminho
para que a sua família seja restaurada, transformada, que não seja através de Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não vá para a direita, não vá para a esquerda. Versículo 8 diz assim, ó: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Qual lei? A palavra de Deus. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Tudo, meu irmão. Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, ou seja, de tudo que está registrado nas Escrituras. Medita, seja um praticante, meu irmão. Se esforce, precisa se esforçar. Tem pessoa que acha que as coisas vão acontecer assim, como se fosse uma mágica, né? Que tudo de um dia para o outro, que não existe de um dia para o outro, de um segundo para o outro, tudo seria transformado. Sem um único esforço. Esquece, não é assim. Você tem que se esforçar, praticar a palavra, viver em concordância com aquilo que Deus diz, para que o teu lar seja transformado, a tua família seja transformada, com prudência, com seriedade, aquilo que Deus diz. E diz assim no finalzinho, ó: porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. A palavra de Deus nos conduz prudentemente. A palavra de Deus nos tira do caminho perigoso. A palavra de Deus coloca uma proteção ao nosso redor. A palavra de Deus ilumina a nossa visão para que a gente enxergue o precipício, enxergue o buraco na frente, né, para que a gente não caia, e para que a gente enxergue a pedra, para que a gente não tropece. A palavra de Deus, ela nos ilumina. Ela vai prudentemente te conduzir. Pastor, eu quero ser uma pessoa que seja conduzida, quero ser conduzido pela palavra. Deus quer conduzir você. Toda a palavra que sai da boca de Deus, ela tem um propósito para a vida da gente. Se você hoje enfrenta um problema, se você hoje está atravessando um problema, enfrentando uma luta, saiba que a palavra de Deus quer te conduzir prudentemente. E você não pode de maneira alguma pensar, sequer pensar, em viver sem a palavra de Deus. Lá em Jó 22, 21, é a frente de onde nós estamos aí. Jó capítulo 22, versículo 21. Jó 22, 21. Encontrou? Diz assim, ó, Jó 22, 21. Une-te, pois, a Deus. Unir é o quê? É se juntar, meu irmão. Se juntar a Deus. Você tem feito isso? Tem pessoa que quer ver o outro mudado, mas ele não muda. Tem pessoa que quer ver o outro transformado, mas ele não é transformado. Tem pessoa que quer ver o outro salvo, mas ele ainda não é salvo. Meu irmão, se una a Deus. O pastor já me conta que quando ele começou a caminhada dele com Cristo, buscar a Deus, ele não buscou pela salvação, ele buscou pela cura daquela depressão que ele vivia, que ele enfrentava. Então ele queria ser liberto daquela depressão, mas ele entendeu que tinha mais, que Deus tinha mais. Assim é você, meu irmão. Não busque Deus só pela restauração do teu lar, não. Seja salvo também. Não busca Deus só pela cura de um familiar. Busque a salvação também. Em primeiro lugar, o reino de Deus. A Bíblia diz que todas as demais coisas seriam acrescentadas. Se você for um filho, uma filha que se une a Deus, você vai desejar estar com Deus aqui na terra e principalmente na eternidade. Um dia nós seremos recolhidos. Pessoas estão sendo recolhidas todos os dias. Um dia nós seremos também. Mas nós queremos e devemos desejar a eternidade ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Une-te, meu irmão. Quanto mais perto de Deus você está e estiver, mais desejoso dos ensinamentos dele você vai estar. Diz assim: une-te, pois, a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Tem pessoa que quer ter paz e quer viver o que é bom. Todo mundo quer, mas não quer o principal, o início do versículo. Une-te, se una a Deus, se apegue ao Senhor, se esforce, meu irmão, em obedecer a palavra de Deus. Todo mundo quer a bênção. Muitas pessoas querem a bênção,
mas não querem o abençoador. Palavras do pastor Jaime também. Querer a bênção sem querer o abençoador, meu irmão, é um erro grave. É um erro gravíssimo que as pessoas cometem. Eu vejo isso, tenho visto isso nos meus anos de ministério, que eu tenho pastoreado e feito a obra no geral. Eu vi muito isso. Pessoas vindo à igreja em busca de uma bênção, em busca de um milagre. O milagre acontece, a bênção vem e a pessoa não quer saber do abençoador, do Salvador. Se contentam com aquela bênção, saem da igreja, saem do pior de tudo, não é sair da igreja, é sair dos caminhos do Senhor. É se desviar para a direita, se desviar para a esquerda e sair dos caminhos de Deus. Só encontraremos salvação para nós e para a nossa família se nós tivermos o cuidado de praticar toda a palavra de Deus, de ouvir, de se esforçar em ouvir e praticar. Se una ao Senhor. Toda pessoa que se desgarra ou que não anda em concordância com a palavra tem uma vida muito atribulada, meu irmão. Não é fácil não. Lá em Gênesis, no capítulo de número 13, é o primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 13, tá? Gênesis capítulo 13, versículo de número 7. Gênesis 13, versículo 7 diz: E houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre os teus pastores, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. O Abraão deu uma opção aqui. O Ló não deveria ter acatado, não deveria ter obedecido. O Abraão, eu prego isso, já preguei várias vezes na igreja. E eu sempre falo, o Abraão estava com a bênção. Ele tinha a bênção de Deus na vida dele. As coisas aconteciam, os milagres aconteciam, porque o Abraão tinha a bênção de Deus. E o Ló era abençoado, porque ele estava com o tio que tinha a bênção de Deus. Existem pessoas, meu irmão, que são abençoadas na sua vida por conta da sua comunhão com Deus. Tem pessoas que do seu convívio, que ainda não viveram algo terrível na vida delas, porque você tem a bênção de Deus, você tem intercedido, orado, cercado essas pessoas com a sua fé. O Ló, quando recebeu essa proposta e ouviu essa palavra, os olhos dele brilharam. Ele olhou para as campinas, nós vamos ver aqui, e o que ele faz? Se separa. Separa de Deus. A separação dele do Abraão significava a separação dele de Deus. E foi o que ele fez. Ele cometeu um erro grave, meu irmão. Não cometa o erro que o Ló cometeu. Não permita que a sua família cometa o erro que o Ló cometeu. Ore, cerque com as suas orações, a sua família. Se coloque na presença de Deus para obedecer a palavra dele. Une-te, pois, a Deus. Esse evangelho que eu prego para você hoje, meu irmão, ele não foi criado hoje. Eu não sou a primeira pessoa e acredito que não serei a última a pregar ele. Muitas pessoas pregaram, muitas pessoas ouviram, muitas pessoas desprezaram. Os que ouviram e já foram recolhidos vão passar uma eternidade de paz, em um lugar onde não tem fome, pranto, sede, perseguições, dores, brigas, mentiras, nada disso vai ter na glória de Deus. Mas e quem desprezou, meu irmão? E quem ouviu como você ouve hoje e desprezou a palavra? Olha, busque a Deus. Olha, você precisa de Deus. Uma hora eu vou. Uma hora eu vou para a igreja. Uma hora eu vou ler a Bíblia. Uma hora eu abro a Bíblia e leio. Tem pessoa que deixa lá aberta, mas não tem uma preocupação de ler um versículo por dia. E acha que aquela Bíblia aberta ali está trazendo alguma proteção para a vida dela. É um engano grave. Quando o Abraão fala isso para o Ló já tinha um coração
instruído, não pensou duas vezes, se apartou, se desviou. Nós aprendemos, não se desviar, pelo contrário, se esforçar para cumprir a palavra de Deus, obedecer. Versículo de número 10. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como jardim do Senhor, como terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. A Bíblia diz que o Ló escolheu para si. Quantas vezes você já leu a Bíblia e você escolheu para si o que era agradável? Quantas vezes você já recebeu uma direção de Deus através de um pastor, de uma pastora, de um obreiro que pregou, de um amigo que deu uma palavra para você, mas aí você escolheu para si o que deveria fazer? Eu não vou fazer o que o pastor diz, eu não vou fazer o que o missionário diz, eu não vou fazer o que a pastora tal diz, eu não vou fazer o que aquele meu amigo me diz. Eu vou escolher para mim o que eu devo fazer. Eu vou fazer o que eu acho certo. Eu vou fazer o que eu acho correto. Tome cuidado, meu irmão e minha irmã. A Bíblia diz que o Ló escolheu para si, e essa escolha foi errada. Qual que ele deveria ter feito? O que ele deveria ter feito, pastor? Falado para o tio, de maneira alguma, nenhuma, jamais eu vou me apartar do Senhor. E se o Senhor quiser que eu vá para tal lugar, o Senhor me orienta. Se o Senhor quiser que eu vá para a direita, o Senhor me orienta, aí eu vou, porque o Senhor está dizendo. Se o Senhor quiser que eu vá para a esquerda, o Senhor me fala, aí eu vou, mas porque o Senhor está dizendo. Pelo contrário, eu fico com o Senhor, eu não vou me apartar. Mas ele se apartou. Às vezes, meu irmão, o nosso corpo deseja coisas, às vezes os nossos olhos desejam coisas, nossos ouvidos desejam coisas, e nós escolhemos para nós o caminho, a escolha, a decisão que nós devemos tomar, fora da palavra de Deus, e as consequências vêm. O Ló foi para um lugar, nós vemos aqui, antes da destruição, depois veio a destruição. Lugar corrompido, depois você pode continuar lendo, tá? Se você não conhece. Corrompido, onde as pessoas eram totalmente nojentas no sentido de praticar coisas absurdas, terríveis mesmo. Foi lá que o Ló foi. Os olhos dele iluminaram, olha que lugar bom, é ali que eu vou, é ali que eu vou vencer, é ali que eu vou prosperar, é ali que eu vou ser feliz. Não aconteceu nada disso. Ele viveu foi destruição naquele lugar. Perdeu muita coisa lá. Perdeu a esposa lá. Cuidado, meu irmão, para você não perder coisas, porque você tem escolhido para si o que fazer, como agir, como falar. Não faça isso, não cometa essa loucura. Se esforce, se une a Deus, Ele vai te dirigir. Amém? Vamos orar agora? Pegue, eu vou fazer antes a oração da água, tá? Antes da oração pela sua casa, pela sua família, por você. Pegue a água, segure na sua mão agora. Senhor Deus e Pai, no nome do Teu Filho amado, Jesus, eu te peço, abençoa essa água que esse meu irmão segura, essa minha irmã segura agora. Coloca nela o Teu poder e a Tua unção. E em nome do Senhor Jesus Cristo, todo mal que tiver no corpo, na casa, na família, agindo na vida desse meu irmão, dessa minha irmã, seja destruído através do Teu poder que está nessa água, em nome do Senhor Jesus, e amém. Pode beber a água, beba. Amém? Agora a oração não terminou. Feche os seus olhos, coloque as suas mãos sobre o teu coração. Deixa eu orar por você. Vou orar por você que talvez está enfrentando um momento difícil, talvez está sentindo dores nessa hora. Eu vou orar por você, eu vou orar pela cura, eu vou orar pela libertação. Feche os seus olhos, coloque a sua mão sobre o teu coração. Senhor Deus e Pai, e é no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que eu me coloco em oração agora. E oro por cada pessoa que assiste esse culto, Pai, online, que ouve essa oração, que ouviu a palavra. Eu oro agora repreendendo, em nome do Senhor Jesus, todo o mal. O mal que vem agindo nesse casamento, que vem agindo na vida desse casal, que vem tentando trazer destruição, separação. O mal que vem trazendo a mentira para dentro dessa casa, a desconfiança. O mal que vem trazendo a desobediência na vida dos filhos. Eu me levanto contra esse
mal agora. E ordeno o mal, saia dessa casa, saia desse casamento, saia da vida sentimental dessa pessoa, essa pessoa que nunca foi feliz na vida sentimental. Eu repreendo agora e desfaço todo o mal feito. Toda inveja, todo o trabalho feito, pago, mandado, eu desfaço agora, em o nome do Senhor Jesus, e ordeno o mal, saia, vá embora da vida dessa pessoa, do coração deste homem, dessa mulher, sai da família, sai da vida dos filhos, sai do quarto desse casal, sai da sala, ali aquele lugar, aquele local onde as brigas sempre começam ali, saia daí agora, todo o mal, o espírito da destruição, da separação, das brigas, sai dessa casa, sai dessa família, sai desse cômodo agora dessa casa. Eu estou ordenando, exigindo, sai todo o mal. É o espírito da enfermidade, é alguém que está preso a uma cama, a um leito de hospital, a UTI, sai daí agora. É alguém que está com a Covid, com sintomas do Covid, é alguém que está com febre, dores no corpo, sai daí agora. Dor de cabeça, todo o mal, vai embora agora. Sai espírito da doença, sai espírito da morte. Eu ordeno, eu exijo em o nome do Senhor Jesus, todo o mal e toda a maldição, sai, vai embora e não volte mais, em o nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Amém, povo de Deus. Amados, olha, guarde essa palavra, se esforce para obedecer a palavra, cumprir os mandamentos, se une a Deus. Une-te, pois, a Deus, não se separe, não se aparte. Com Deus você viverá grandiosas bênçãos e a salvação ainda, né? Que é o principal para você e para a sua família. Amém? Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Nosso próximo encontro será sexta-feira, 8h30 da noite. Fiquem com Deus. Um abração. Deus abençoe a todos.